Fala galera, tudo certinho com vocês? Tenham um bom dia, provavelmente vocês vão estar vendo isso aqui pela manhã. Eu estou gravando esse vídeo às 3 horas e 32 minutos da madrugada de terça-feira para quarta-feira. Vamos fazer algum review hoje, tá? Sobre criptoativos, um pouquinho sobre o índice e também sobre o dólar. Eu vou começar hoje falando sobre criptoativos, galera. Geralmente quem faz sobre criptoativos e dólar é o Augusto e o Nano, mas hoje quem está fazendo sou eu, então é isto aí. E vamos lá, eu quero começar hoje compartilhando com vocês o estudo do ativo dólar, nosso querido mini dólar, tá? O que a gente vai olhar aqui, o que vamos reparar aqui nesse gráfico do dólar, galera? Vamos puxar aqui do macro, a gente está vendo que o dólar está trabalhando dentro dessa região aqui, ó, né? Ele está dentro dessa, entre aspas, lateralização, se a gente for puxar do longo prazo, tá? O preço, ele deixou algumas regiões a serem trabalhadas aqui dentro. A gente percebe que ele fez até uma espécie de ombro, cabeça, ombro, neckline, rompeu, acionou um pivô e tem a projeçãozinha de Fibonacci em que o preço está caminhando buscar essas regiões. Vocês percebem que o preço ele parou para dar uma respirada aqui dentro dessa região, que é uma região de memória gráfica que tem bastante volume de negociação aqui, bastante coisa aconteceu, mas não foi o suficiente para empurrar o preço para cima. O preço parou onde eram esses fundinhos anteriores. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui o tamanho deste pincel. Não, na verdade, tá certo. Só diminuir um pouquinho o tamanho. Aqui vocês vão entender. Aqui, ó, esses fundinhos anteriores, o preço voltou, testou lá e voltou a cair no gráfico diário, né? Rompeu essa regiãozinha aqui, subiu para pegar impulso para continuar caindo mais e foi buscando novos alvos aqui do espelhamento de Fibonacci, que vocês podem ver aqui no cantinho direito da tela, tá? A gente tem um próximo alvo aqui embaixo, um alvo bem longo para o preço chegar do dólar, tá? Pode ser que o dólar chegue lá, pode ser que chegue, mas ele já pegou vários alvos dentro dessa caminhada longa aí que ele deu. Então eu digo que assim, depende, tá? O preço ele pode agora querer buscar essa regiãozinha aqui embaixo, que é uma região que teve bastante volume de negociação. Ele pode ser que seja freado ao chegar aqui, tá? Pode ser que o preço seja freado. Qual que é o panorama que a gente tem para o dólar para amanhã, tá? Qual que é o panorama que o dólar tem, que a gente tem para o dólar para amanhã? Vamos começar pelo índice dólar. O índice dólar ele vai medir como está o dólar em relação a outros pares de moeda, tá? Outros 6 pares de moeda, ele mede isso, ele faz os cálculos e dá para nós a referência do índice dólar futuro. O índice dólar futuro que a gente consegue ter hoje é uma variação de 0,10%, então ele está consideravelmente negativo. Se a gente pegar esse dado aqui, levar em consideração ele, vir aqui e ver como é que estão os índices globais no geral, vocês percebem que os índices globais no geral estão subindo, tá? No geral, é só você bater o olho aqui, dá pra ver fácil que tá subindo. Deixa eu ocultar isso aqui. Então a maior parte aqui está positivo, tem alguns neutros, alguns poucos negativos, mas a maior parte está positivo, o dólar está negativo. Se a gente vem aqui nos contratos em abertos, a gente vê que o número de contratos em abertos do dólar do mercado futuro de segunda-feira para ontem teve uma variação de 87.464 contratos na segunda-feira para 50.072 contratos para hoje, tá? Entre comprados e entre compra e venda. Então a gente tem uma variação aí negativa, logo essa variação negativa nos diz que o gráfico está, o investidor não residente, no caso o investidor gringo, que é o que mais costuma geralmente movimentar aqui, está operando, montando posições vendidas. Então tem grande chance aí do preço continuar a sua queda amanhã, tá? Vamos ver ao decorrer do dia. Se você estiver vendo esse vídeo aí pela manhã, saiba que esse panorama foi feito às 3h36 da manhã. Certo? Se a gente for puxar pro gráfico de 4 horas, a gente vê que o gráfico vem caindo muito forte, tá?
A gente teve uma semana muito interessante, a gente teve a Petax, e agora na sexta-feira a gente vai ter o payroll, né? Essa primeira semana do mês, a última e a primeira semana do mês são as melhores semanas para a gente operar dentro do dólar, porque o mercado do dólar futuro, ele é um gráfico motivacional. Ele tem motivos para fazer as movimentações. Então, dias com indicadores, em semanas com indicadores, o gráfico tende a se movimentar, tá? Então, a gente vai ter uma movimentação bem bacana aí, mais ou menos até sexta-feira, e aí depois a gente vai ter a segunda semana aí, a movimentação tende a ser um pouco menor, a não ser que a gente tenha break news. Mas dentro do gráfico de 4 horas, a gente percebe que o gráfico tem essas regiões aqui em cima de interesse. Aqui a gente pode deixar uma marcaçãozinha, eu vou até deixar uma linha. Meu gráfico ele é cheio de linha, porque são várias marcações que eu faço de informações para eu me lembrar quando eu bato o meu olho nelas e conseguir me posicionar ali, né? Então aqui essa linhazinha laranja, ela é uma linha que o preço pode vir testar caso ele suba, tá? Essa região aqui é uma região de, digamos que pode ser olhada como resistência. Do contrário, a gente tem essa próxima região aqui embaixo que o preço pode querer buscar, tá? Essa linha amarela aqui, ela é uma Fibonacci, se eu não me engano. Ela é uma Fibonacci de uma movimentação entre esta máxima aqui e esta mínima aqui. Então o preço está atualmente numa região de 50% de Fibonacci. E uma vez que ele não mostrou para nós uma aptidão para querer subir, provavelmente ele vai vir buscar tanto essa região aqui que tem um grande volume de negociação. Se ele não for freado aqui, o preço pode buscar a região de 68%, tá? De Fibonacci, galera. Então, são os panoramas aí que a gente está olhando. O preço está caindo muito forte, o institucional gringo está operando, vendendo os contratos. Rolagem de contrato, Petax, uma série de motivadores que estão mexendo no gráfico, tá? Então, eu tô de olho nisso. Vamos puxar pro gráfico de 1 hora e vamos ver um pouco melhor como é que foi essa movimentação do dia. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos ver um pouquinho melhor aqui. Se eu for puxar pro gráfico de 15 minutos, as coisas vão ficar um pouco mais interessantes para nós, galera. Um pouquinho mais interessantes aqui para nós, tá? O gráfico ele abre já no começo do dia, fazendo uma queda. Cadê? Inclusive, falar um pouquinho aí sobre algumas operações que rolaram hoje. Foi bem interessante o dia para operações. Então a gente percebe que o gráfico já vem numa movimentação de queda desde ontem. Ele faz esse gap aqui, ó, que eu vejo como um gap de continuidade da movimentação principal, que é toda aquela movimentação de queda. E aí o preço ele vem aqui, ele arma esse pivôzinho, ele bota a galera vendida aqui, o preço até cai. Se a galera não saiu rápido dessa movimentação, o preço volta até essa região, volta de novo e começa a se movimentar, deixando topos e fundos ascendentes, tá? A gente pode até enxergar isso aqui como uma espécie de ombro, cabeça-ombro, bem mequetrefe. Mas o que eu consigo ver aqui que aconteceu é que o preço veio tentar fazer essa mínima nesse momento, não consegue continuar a movimentação, ele lança uma pernada de correção, né? Então, tipo, aqui uma perna de impulsão, uma perna de correção, ele vem para lançar uma próxima pernada de impulsão, só que essa pernada não é tão expressiva assim, e aí ele já começa a fazer uma onda de correção e já perde essa estrutura de movimentação de baixa nesse instante. Então o preço volta e ele testa essa regiãozinha aqui desse fundo aqui, em que ele lançou todo mundo vendido aqui. E aí o que acontece? Acontece que a gente tem muita... se a gente fosse puxar o gráfico de volume por região de preço, ontem aqui foi a região que mais teve volume de negociação, aqui mais ou menos. Então provavelmente o preço iria se movimentar e iria voltar lá, e quem está aqui armando essas posições, meio a toda essa semana com o cenário desfavorecendo o dólar,
provavelmente vai continuar empurrando o preço para baixo e quer segurar a posição ali para o restante do mês ou até ali para meados do payroll. Essa primeira semana geralmente é a semana que acontece, a primeira semana do mês é a semana que acontece as montagens de posição dos caras com mão mais pesada. E também tem essas séries de indicadores que vão movimentar o preço, e esses caras vão movimentar o preço de acordo com o interesse deles. Então essa aqui foi a região que teve o maior volume de negociação do dia, e o preço se movimentou descaradamente até lá vai rolar uma defesa. Só que percebam que o gráfico ele deixou um indicativo possível de que iria subir aqui nos 5 minutos. Quando ele vem, ele não consegue renovar a mínima, ele até tenta cair, ele volta aqui, e aqui dentro dessa região que é a linha azul, que o preço foi testado, foi brigado várias vezes, ó, que ele vem, ele arma um pivôzinho, ele volta, ele cai, ele faz uma espécie de pullback, não tem força para cair e rompe acima dele, né? Então isso aqui, ele já quebra essa estrutura dessa possível ondinha aqui, que seria uma onda de impulsão para baixo, ele quebra. Então ele tem que voltar e testar. Ele vai lançar uma onda de correção para depois continuar uma movimentação de alta. E quando ele chega dentro dessa região, ele deixa um martelinho. Olha que martelinho bonitinho aqui, deixando para nós, rejeitando a venda dentro de uma região importante que a gente fez a leitura do preço. Isso aqui a gente fez ao vivo, inclusive. E aí existiriam várias maneiras de vocês operarem aqui, tá? Daria para pegar a extensão de Fibonacci aqui, rompendo aqui. A gente ia ter os alvos de realização aqui para Fibonacci, caso fosse operar dessa maneira, ou então daria para fazer isso também puxando daqui, tá? No caso de um espelhamento e não de uma projeção, considerando essa movimentaçãozinha aqui mais longa. Mas olha a curiosidade aqui, cara. O preço se locomove com muita força aqui. E quando ele se locomove, ele dá essa arrebatada para cima. Quando ele dá essa arrebatada para cima, o preço já vem caindo ladeira abaixo de novo. Por quê? Porque é a região do maior volume de negociação do dia de ontem. Então, os caras que estão empurrando o preço para baixo no meio dessa primeira semana do mês vão fazer de tudo para defender a posição e continuar puxando o preço para baixo. E é isso que o preço faz. Cadê? Aqui. Deixa eu movimentar o gráfico aqui para cima. E aí eu vou até apagar essa Fibonacci aqui, e aí vocês vão ver o que eu tô falando e por que eu tô falando isso, tá? Aqui, se eu for puxar o preço para cá, deixa eu ver aqui. Aqui ele vai me dar a movimentação de hoje. Eu quero ver especificamente de ontem. De ontem, dia 20. Dia 29 não, dia 31. Dia 29 não teve pregão. Aqui, ó. Olhem só que interessante isso daqui. Pegando um negócio errado. Deixa eu ver daqui pra cá. Olha ali. Olha ali onde é que o preço para. Ele para na região do maior volume de negociação de ontem. Por quê? Porque aqui tem os caras que estão armando posição na primeira semana do mês, que é muito importante. Primeira / última semana do mês. E olha lá o preço. Depois que chega nessa região, ele realiza e volta a cair. Por quê? Porque os caras estão puxando o preço para baixo. Aqui foi onde eu fiz a festa hoje. Essa aqui operamos ao vivo, juntamente eu com o Augusto e também o Renan, tá? A gente fez várias operaçõezinhas aqui. Depois eu não operei mais, porque para mim já estava feito o dia, não precisava mais operar. E aí depois o gráfico continua caindo, ele rompe essa estrutura aqui de baixa, volta, testa essa região aqui e continua a cair, tá? Então a visão que eu vejo é que o gráfico ele pode ou subir, testar essa região aqui, a gente pode já atualizar isso aqui e ver qual foi a região do maior volume de negociação entre ontem e hoje. Então a gente tem aqui como uma possível região que pode ser testada, tá? Caso o gráfico volte a subir, pode ser que aqui seja uma região que volte a empurrar o preço para baixo. A gente pode ver isso aqui com uma linha de resistência, tá, galera? E aí a gente pode ver o preço querendo se locomover até aqui embaixo, caso ele continue nesse movimento de queda desenfreada aí, igual ele vem mostrando. Mas, atenção que o preço já está caindo há muito tempo, tá? Então pode ser que em algum momento, se os caras estiverem já satisfeitos, eles podem começar a realizar as suas posições, e caso comece a rolar realizações dessas posições vendedoras,
a gente pode estar vendo o preço começar a subir, tá? Eu não acho que vai acontecer. Não acho que vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas eu não acho que vai acontecer. As probabilidades que eu vejo é do preço talvez voltar a testar essa região, fazer uma movimentaçãozinha dessas de subida de novo, para depois continuar caindo, tá? Vamos lá no índice. Eu nem abri o gráfico do índice hoje, para ser bem sincero, mas a gente vai lá estudar o gráfico do índice e vamos ver o que está acontecendo. Bom, se o dólar está caindo, o índice se movimenta para cima. O Augusto operou o índice hoje. E a gente percebe que o índice ele se movimentou bem, não vou dizer que bem bonito, mas se movimentou aí para cima. Ele está tentando romper essa máxima aqui, aos trancos e barrancos, mas está subindo, uma vez que o dólar está desvalorizando. Tem investidor estrangeiro comprando o índice brasileiro e a ação brasileira por causa do risco-retorno, que está maravilhoso, né? Em meio a essa tempestade que a gente está vendo economicamente falando. E isso dá força para o índice segurar a sua alta. A gente está vendo um índicezinho aí batendo 113 mil pontos, cara. Gostoso, fazia tempo que a gente não via isso. A gente está vendo mais ou menos umas 2 semanas o índice sendo segurado fortemente pelo investidor estrangeiro, galera. Forte, tá? Mas vamos ver aí do comecinho do dia, como é que foi este começo de dia. Vamos puxar aqui para o comecinho do dia. Tchananã, o gráfico abre aqui, ele abre dentro dessa região de interesse, ele não renova as mínimas, ele começa a deixar várias rejeições aqui de venda para nós, ó. Aqui uma rejeição de venda, aqui outra rejeição de venda, o preço sobe, testa essa mínima aqui, volta para estopar se teve gente que se antecipou, deixa uma rejeição aqui nessa região toda, que é onde está tendo a rejeição de venda, depois o preço volta, deixa eu apagar essas partes aqui, e aí o que acontece quando o preço volta? Quando o preço volta, ele dá uma respiradinha aqui nessa região aqui, depois ele quebra ela, ele volta, faz uma espécie de pullback aqui e continua a movimentaçãozinha dele de alta, tá? Aí ele continua essa movimentação de alta. Bom, se a gente for pegar a extensão clássica de Fibonacci, daria para a gente fazer uma posição daqui até aqui, uma vez que ele rompa essa região aqui, ele dá os alvos ali para nós, tá? Ou se a gente for preferir trabalhar usando um espelhamento, a gente poderia usar fazendo isso daqui, ele pegando os nossos alvos acima, tá? 2 alvinhos aí bonitos de Fibonacci. Eu posso pegar o segundo alvo, ele já deixa para nós uma rejeição de compra, indicando uma possibilidade de saída desse trade para quem se posicionou nesse trade. Mas eu não vou falar muito sobre índice, porque a minha especialidade não é índice e é o dólar, tá? Mas tudo bem, o preço depois disso ele se movimenta após essa realização ali de Fibonacci, o preço corrige, ele chega próximo à região de Fibonacci de 50%, nessa movimentação de correção. Se a gente for puxar daqui ele chegou na 100%, né? Se for puxar daqui exatamente, ele chega na região de 100% de Fibonacci, ele deixa uma série de indicativos de que o preço não iria continuar a queda. Um desses indicativos é o famoso fundo duplo, que não é bem um fundo duplo, mas ele tentou descer, não conseguiu, tentou descer de novo, não conseguiu, e aí o preço volta e continua, testa toda essa região aqui de Fibonacci e depois engata morro acima. A gente vê que o preço aqui ele dá uma espécie de engolfada aqui, mas esse engolfo aqui é muito mais bonito, né, cara? Então, a hora que a gente vê isso, a gente percebe que o preço não está aceitando negociar aqui abaixo. E quando o preço não aceita negociar aqui abaixo, ele já começa a fazer uma pernada de impulsão, uma pernada de correção, ele quebra essa região aqui e depois ele sobe, volta, testa essa região, fica enroscadaço ali e depois toma direção lá pelo final da tarde e se movimenta até o infinito e além, juntamente com aquela queda feia do dólar. Deixou várias possíveis operações aí. Mas, bom, eu vou ser honesto aqui em falar que bati a meta cedo lá no dólar e pulei fora, fazer outras coisas, não fiquei olhando o gráfico do índice, até porque eu não tenho muita familiaridade em operar índice, prefiro operar o dólar. Vamos ao próximo estudo.
Bom, na verdade não tem próximo estudo, né? Eu já fiz do Bitcoin, já fiz do dólar, já fiz do índice. E é isso, galera. Acompanhe os nossos estudos aí, tá? Na real, eu só vou fechar o panorama aqui pro índice. Deixa eu puxar ele nos time frames maiores, deixar aqui algumas marcações para vocês se atualizarem aí na relação do começo desse dia aí, tá? E, bom, vamos ver, o preço ele tá ganhando agora a região, ele ganhou a região de 38.2 da Fibonacci, dessa pernada toda. A gente tem alguns alvos aqui, tá? Em que o preço ele fez esse fundo duplo aqui, ó. Ele conseguiu ganhar essa região aqui. Uma vez que ele ganha essa região, ele chega na 38.2 da Fibonacci, toda essa pernada, ele ganha ela. Vocês percebem que ele volta para testar essa região, ele mostra uma rejeição de venda. E aí, dessa pernada aqui, ó, galera, eu fiz um espelhamento de Fibonacci, tá? Dessa pernadinha aqui. E ele vai ter alguns alvos em confluência para nos dar, tá? Um alvo muito importante é essa região aqui, ó. Pode ser um alvo de realização, pode ser com o preço free, caso ele chegue aqui, que também é uma região de topos e fundos anteriores, tá? Então é uma região importante, bem importante, o preço pode estar se locomovendo para lá, para a galera zerar as posições lá. Então, prestem atenção como é que vai abrir o preço amanhã, tá? Acima dessa região, olha as confluências que a gente vai ter aqui, cara. A gente vai ter, dentro desse mesmo experimento, a gente vai ter essa região aqui em 119.425, tá? O que essa região nos diz? Nos diz que é um outro alvo de Fibonacci desse espelhamento dessa pernada aqui debaixo do fundinho duplo que o preço fez. E também é a região de 0,618 de Fibonacci. Então, caso o preço não pare aqui a gente tem que ficar atento, tá? Ficar atento em querer comprar acima disso aqui, porque pode ser um pouco mais difícil do preço passar. Então, galera, panorama para amanhã, no caso hoje, vocês vão estar vendo provavelmente esse vídeo hoje, tá? O preço pode voltar a testar essa regiãozinha aqui de Fibonacci para depois subir e pegar essa região aqui, pode ser. É um cenário bem provável, haja visto que o dólar está se mostrando com queda forte e que o investidor estrangeiro está entrando forte aí há pelo menos 2 semanas. Do contrário, ele vai testar essa regiãozinha aqui de baixo, que é a região em que foi rompido, para depois a gente ver o que acontece, tá? Pode ser que ele venha aqui, a galera que está posicionada aqui defenda essa posição e empurre o preço para cima. Esses são os cenários principais, não tem como tu dizer, tipo, vou dizer que o preço vai fazer isso, o preço vai fazer isso. Não, a gente está vendo as probabilidades que o preço está mostrando para nós e como o preço vai agir de fato no decorrer do dia é só no dia, vendo quem está comprando, vendo quem está vendendo, vendo onde é que tem posição de stop, tá? Onde é que tem muito volume, e onde tem muito volume provavelmente onde tem muita ordem posicionada há mais de dias, e por aí a gente vai fazendo os nossos trades. E se vocês quiserem ver como é esses nossos trades ao vivo, e quem sabe aí tá operando juntamente com a gente, aí vocês vão entrar no nosso grupo do Telegram, que vai estar na nossa descrição, e lá nesse grupo do Telegram vocês vão ter acesso a algumas operações que a gente posta durante o dia, e algumas visões de mercado, alguns indicadores econômicos, algumas conversas de mercado, tá? E a gente vai ter uma surpresinha em breve, galera, uma surpresinha muito bacana para vocês que querem estar operando ao vivo conosco. Beleza, pessoal? A gente fez aí os estudos de mercado, eu estou fazendo ainda, né? Às 13h56 da manhã e vou dormir agora, porque amanhã é dia de mercado, uma semana interessante. Eu espero que o meu corpo aguente essas poucas horas de sono entre hoje e amanhã. Tem mais tempo de fazer o upload disso aqui pro YouTube, né, pessoal? Olha só o horário que eu tô fazendo essas coisas. Mas é isso, pessoal. Tenho um forte abraço a todos vocês. Amanhã Deus, café e mercado, né? Porque é o jeito. E façam um bom proveito aí dos estudos. Espero que esse vídeo tenha sido suficiente para conseguir agregar um pouquinho mais a vocês, beleza? Um forte abraço. Julian Castro, da equipe Trade On Board, aliás, da dupla Trade On Board e principalmente da equipe Vision Traders. Forte abraço, pessoal. Tamo junto.